Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje o vídeo vai ser os melhores filmes de xadrez. Os 10 melhores filmes de xadrez. Vamos ver se algum dos meus filmes está na lista de vocês também. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu quero que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe. Se tiver alguma pessoa que gosta de xadrez e gosta de bons filmes, indique meu filme para essa pessoa. Galera, eu vou fazer esse vídeo com os 10 melhores filmes de xadrez. Vai ser dividido em duas partes, essa primeira parte e a segunda parte. Essa primeira parte eu vou fazer do 10º filme até o 6º filme. E na segunda parte do 5º ao 1º. Todos esses filmes, galera, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer assistir algum desses filmes, tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Para que você possa ver os filmes e curtir os filmes. Beleza? Então, vamos lá para 10ª posição. 10ª posição. O filme é Jogada de Rei, 2014. Esse filme, galera, vai falar da história real do Eugene Braun. Era uma pessoa que ficou presa por 17 anos e depois de sair da cadeia, ele vai tentar reconciliar com seus dois filhos, Catarine e Marcos. Aí o que acontece? Ele vai para uma escola muito problemática, que tem crianças que não respeitam as regras, não respeitam os professores, e ele vai ensinar xadrez para essas crianças. Tá certo? E aí ele consegue resultado e a atenção dessas crianças. Muitas dessas crianças e adolescentes vai ter xadrez com ele e vai começar a gostar do xadrez. Só que tem um problema. Para ele entrar nessa escola, ele teve que mentir, ele teve que burlar um formulário dizendo que ele nunca foi preso. A diretora, ao saber da verdade, sabendo que ele tinha sido preso, mandou ele embora. Aí o que acontece? O Eugene Braun gostava muito de xadrez. E ele não abandonou o xadrez. Aí ele criou o próprio clube dele de xadrez na cidade onde morava. Muitos desses alunos, que era aluno dele na escola, teve aula com ele. A principal lição, galera, desse filme é respeitar as regras. Pois é, eu sei, ele não respeitava muitas regras, mas ensinava isso. O que acontece, galera? A principal lição do xadrez é respeito às regras. Ele ensinava para os seus alunos que você deve respeitar e vencer no xadrez de acordo com as regras do jogo. E na vida real também. Você deve respeitar as regras em sociedade, como não matar, não roubar, não mentir e etc. Teve um episódio do filme muito legal com o seu aluno Tirone. Ele vai jogar uma partida de xadrez, um campeonato de xadrez, e ele vence. Só que para ele entrar nesse torneio de xadrez, o Tirone, ele mente, ele burla o formulário dizendo que a mãe dele tinha assinado esse formulário para jogar. O que era mentira, porque ele mesmo tinha assinado como se fosse a mãe dele. As pessoas, sabendo dessa mentira, dessa falsificação, desclassificou o Tirone do torneio, que o Tirone tinha sido campeão. Só que tiraram o título dele porque sabia que ele tinha falsificado o formulário. O professor Eugene Braun concordou com a decisão do torneio, falando, olha, o Tirone deveria ser desclassificado mesmo. Ele cometeu um erro por ter mentido e falsificado o formulário da inscrição. Então, a principal lição desse filme, sem dúvida nenhuma, é respeitar as regras, tanto do xadrez, nos tabuleiros, e levar esses ensinamentos para a vida real. Tem uma frase que eu gosto muito do filme, que é a seguinte, o professor Eugene Braun diz, aprender a jogar certo e respeitar as regras e viver bem. Essa é a grande lição do filme, tá certo? O Eugene Braun, galera, existiu na vida real, ele realmente foi preso, foi condenado, e quando ele saiu da cadeia, o Eugene Braun realmente ele existiu e ele implementou em várias cidades dos Estados Unidos o xadrez, tá certo? Muitos dos alunos dele jogaram torneios estaduais e federais, e através do xadrez
ele conseguiu mostrar um novo caminho para os seus alunos. Então tá aí, galera, na 10ª posição, Jogada de Rei. Um grande filme, espero que vocês assistam. Fala, galera, na minha 9ª posição está o filme A Chance de Faim, de 2019. Esse filme é o seguinte, galera, vai falar da história verídica do Faim e do seu pai Naru. O Faim e o Naru, eles moravam em Bangladesh e para ter uma vida melhor, para conquistar mais coisas na vida, o que eles fizeram? Eles saem de Bangladesh e vai para Paris, para a França, para conseguir uma vida melhor. Mas chegando na França, em Paris, eles começam a ter várias dificuldades, como localidade, moradia, emprego, documentação. Então, quando o pai do Faim chega na França, ele passa muitas dificuldades. Só que o que acontece? O Faim é um garoto de 12 anos que era excepcional no xadrez. Em Bangladesh, ele tinha vencido vários torneios de xadrez, inclusive pessoas adultas, né? Quando ele chega na França, ele começa a ter bons resultados. Ele começa a vencer torneios e começa a se destacar na França. Aí ele joga o campeonato francês sub-12. E aí ele vence esse torneio, né? Um campeonato importante na França. O que acontece? Ele começa a chamar a atenção das autoridades francesas. As autoridades francesas falam, poxa, tem um garoto aí de Bangladesh que joga muito bem xadrez. E ele poderia representar a França. E com isso, as autoridades francesas conseguiram legalizar a situação do Faim e do seu pai Naru, graças a esse talento extraordinário do Faim, né? Uma cena interessante do filme é quando o Faim está jogando xadrez com uma colega de classe de xadrez. E o Faim e a Luna, que era a colega dele de classe, começam a jogar xadrez às cegas, jogando xadrez sem precisar pegar no tabuleiro. Por exemplo, é 4, é 5, cavalo F3, cavalo C6, ou seja, eles estão jogando xadrez só através das palavras e da imaginação, o que é uma cena muito legal no filme. Então, galera, Faim, A Chance de Faim, um filme de 2019. É um filme fantástico e vale muito a pena de assistir. Então, esse aí está na minha 9ª posição. Bom, para minha 8ª posição, eu vou surpreender vocês. Está o filme Sétimo Selo, de 1957, do diretor Ingmar Bergman. Esse aí que está aparecendo na tela de vocês, ó. Esse filme é simplesmente uma obra de arte, um dos maiores filmes da história do cinema. Esse filme, galera, é o seguinte, ele vai contar a história do protagonista do filme chamado Antonius Bloch. Ele vai para a guerra durante 10 anos, para a cruzada, né? Então ele vai ficar na cruzada lutando pelo cristianismo durante 10 anos e aí ele volta para sua terra natal, na Europa, e vê toda a Europa assolada, tomada pela peste negra, né? Então ele vai lutar pelo cristianismo, pela religião, e quando ele volta, está toda a Europa tomada pela peste negra. E um dos aspectos mais interessantes do filme são os problemas que esse protagonismo carrega, né? O Antonius Bloch. Ele vai se questionar sobre a existência de Deus, sobre a existência da religião, sobre o problema da morte, sobre o problema da doença e principalmente sobre o sentido da vida. Então, todos esses temas que o Antonius Bloch, que é o protagonismo, carrega, são questões existenciais, questões clássicas da filosofia, né? Agora, um aspecto mais importante que eu trouxe esse filme para a lista dos 10 melhores filmes de xadrez, sem sombra de nenhuma, é as imagens, é as fotografias do filme. Todo filme, galera, é composto pelo conteúdo, pelo diálogo, pela história e também pelas imagens. A parte de fotografia, imagem, a forma do filme. Então esse filme tem imagens espetaculares. Quem é que joga xadrez e nunca viu aquela imagem, né, do cavaleiro jogando xadrez com a morte? Pois é, essa imagem vem desse filme, O Sétimo Selo. Então, o Ingmar Bergman, que é o diretor do filme, ele imortalizou o xadrez nessas imagens do filme dele.
todo mundo conhece, muitas pessoas conhecem o xadrez por causa dessas imagens do filme do Ingmar Bergman, O Sétimo Selo. Então é um filme simplesmente espetacular. Só para vocês terem uma ideia, galera, o Ingmar Bergman foi um dos maiores diretores da história do cinema. Ele ganhou o Oscar 3 vezes, ganhou o Festival de Cannes, ganhou o Festival de Palmas, ganhou o Festival do Globo de Ouro. O Ingmar Bergman, galera, ele fez mais de 60 filmes e mais de 170 peças, tá certo? Um dos grandes filmes dele é O Sétimo Selo, esse que eu estou trazendo, Morango Silvestre e Fanny e Alexander. Então, Ingmar Bergman com o filme O Sétimo Selo, uma obra de arte do cinema e também do xadrez. Fala, galera! Na 7ª posição está o filme Cavaleiros do Sul do Bronx, de 2005. Esse filme é um filme baseado em fatos reais, do professor David McNulty. Esse é um professor real que implementou o xadrez nas principais escolas de Nova York. Mas no filme é o seguinte, no filme existe um professor chamado Richard, que ele ensina numa das escolas do sul do Bronx, em Nova York. E aí ele pega uma turma da 4ª série, né, do ensino fundamental e começa a ensinar xadrez para essas crianças, o professor Richard. E aí ele começa a ter uma relação de proximidade, de confiança dos seus alunos, porque os alunos não queriam assistir a aula, não estavam nem aí para a aula. Então, através da ferramenta, né, do xadrez, ele chamou a atenção dessas crianças. E com isso, todas essas crianças da 4ª série tiveram um aumento significativo nas habilidades escolares, né? Português, matemática, então todas as séries tiveram um aumento intelectual das crianças, um aumento escolar. Aí o que acontece? O filme, galera, o contexto do filme é a cidade do sul do Bronx. O que acontece? É uma cidade muito violenta, com muita morte, com muitas drogas e etc. Muitos dos pais dos alunos eram viciados em drogas, foi para a cadeia e etc. E o que acontece? O professor Richard no filme, através do xadrez, ele conseguiu levar essas crianças, esses meninos, para conhecer outros lugares, outros ambientes, outras pessoas. Então, o xadrez, através do xadrez, conseguiu abrir várias portas para que essas crianças pudessem sair do Bronx e conhecer outros lugares mais saudáveis, né? Tem um depoimento da Lisa, que ela diz o seguinte: graças ao xadrez, eu pude conhecer o mundo fora do Bronx. Né? Então é exatamente isso, o xadrez mostrando outros ambientes e outros lugares para as crianças saírem daquele ambiente violento. Né? Uma das coisas legais, um dos ensinamentos do filme, galera, é o seguinte: o xadrez ensinando habilidades intelectuais, morais e principalmente habilidades emocionais. O xadrez ensina muito a controlar as emoções. Né? Quem é que joga xadrez não ficou nervoso, com frio na barriga, ansioso, né? Não conseguindo raciocinar direito? Então o xadrez ele ensina também a controlar as emoções. Tem uma parte do filme que o René, que é um garoto, tem um pai que está preso. Aí o pai diz bem assim para o René: olha filho, se eu tivesse controlado melhor as minhas emoções, eu não teria cometido crime e não estaria aqui na cadeia. Então, galera, o filme ensina muitas habilidades, muitos ensinamentos para as crianças, tanto habilidades intelectuais e também habilidades emocionais, controlar a ansiedade, a raiva, a derrota e etc. Tá certo? Uma das coisas legais do filme é que esse filme é baseado em fatos reais. Né? O professor da vida real, que é baseado no filme, chama-se David McNulty. O professor David McNulty, ele realmente implementou o xadrez em várias escolas de Nova York. Todas as escolas públicas de Nova York têm um programa de xadrez, graças ao professor David McNulty. Né? E muitos alunos desse professor, né, do professor David McNulty, e também do professor Richard do filme, conseguiram ir para a universidade,
ter uma melhor vida, ascender socialmente. Por quê? Por causa do xadrez. Através do xadrez, muitas universidades deram bolsa para esses bons alunos e abriram a porta para as universidades por causa do xadrez, que ajuda muito a desenvolver essa parte intelectual e conseguiu ascender socialmente. E para finalizar, galera, eu vou citar aqui uma frase do filme muito legal. Ó, diz assim: neste jogo não se trata da sua cor da pele e nem do dinheiro que você tem, mas do que você leva no coração e na mente. Então esse filme, Os Cavaleiros do Sul do Bronx, está na minha 7ª posição e é uma indicação de filme para vocês. Fala galera, 6ª posição. O meu filme é O Dono do Jogo, de 2016. Esse filme, galera, vai contar da história do Robert James Fischer, o famoso Bob Fischer. Vai falar desde da infância dele até a vida adulta, né? O Bob Fischer, ele era um gênio, né, e precoce. Desde cedo, ele era muito conhecido nos Estados Unidos. Ele ganhou o campeonato americano absoluto adolescente e com apenas 15 anos de idade, ele era grande mestre de xadrez. O tema central desse filme, galera, vai ser o match do século, que aconteceu entre Bob Fischer e Boris Spassky em 1972 na Islândia pelo Campeonato do Mundo. Então o filme vai retratar esse match. O filme, galera, é muito carregado de elementos políticos, ideológicos. Em 1972 estava acontecendo o quê? A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então era uma partida de xadrez, mas dentro do match tinha muitos elementos ideológicos e políticos. Era uma rivalidade muito grande entre a Rússia e os Estados Unidos. Tudo que um fazia, o outro queria fazer melhor. E no xadrez, galera, quem vencesse esse match ia dizer o seguinte para o mundo: ó, o capitalismo ou o socialismo produz campeões, produz pessoas mais inteligentes do que o outro sistema. Então, quando o Fischer ganha o match, o que o capitalismo, né, que os americanos implicitamente dizem? Falam, ó, o capitalismo é melhor que a União Soviética. Por quê? Porque o capitalismo produz campeões e pessoas mais inteligentes do que o socialismo. Porque o xadrez tem muita questão do simbolismo, da inteligência, da estratégia, das pessoas que conseguem calcular melhor, né? Então o xadrez tem um simbolismo da inteligência muito grande. Então o filme, por ser um jogo de xadrez e ter muitas questões ideológicas e políticas, tinha essa simbologia muito grande, né? Uma curiosidade do filme, que também que é baseado em fatos reais, né, que é o match dos dois, Fischer e Spassky, é que tem uma partida do filme que o Spassky e o Fischer eles vão jogar numa sala de ping-pong. É mole isso? O que acontece? O Fischer, galera, estava reclamando que estava tendo muito barulho na plateia e a som e iluminação da televisão estava atrapalhando ele. Então teve um problema danado e o Spassky e o Fischer acabaram tendo que jogar uma das partidas na sala de ping-pong. Isso realmente aconteceu no filme e aconteceu na vida real, né? Umas coisas legais, assim, aspectos psicológicos do filme, né, que aparece dentro do personagem do Bob Fischer e que realmente aconteceu na vida real. O Fischer, galera, ele tinha uma mania de perseguição muito grande, né? Ele achava que os russos estavam perseguindo ele de tudo quanto é jeito. Por um lado, ele tem uma certa razão, né? Porque tinha uma questão da espionagem muito forte. Mas o Fischer era muito obcecado pela questão da espionagem. No filme, mostra várias partes do filme, o Fischer desmontando o telefone porque ele achava que tinha grampo no telefone, né? Então ele era obcecado com essa questão de espionagem, né? Tanto no filme quanto na vida real também é verdade. O Fischer, galera, tinha algumas opiniões polêmicas de política, sobre os Estados Unidos, e era uma pessoa assim, muito polêmica. E isso levou que no final da vida ele tivesse que se exilar em países da Europa e acabando no final da vida voltando, se exilando na Islândia, por causa de divergências políticas. Em 92 ele jogou o rematch, né, contra o Spassky, sem autorização dos Estados Unidos.
e aí ele teve que se isolar na Islândia por causa de algumas opiniões políticas e polêmicas do Fischer. Uma coisa legal assim no filme, que realmente existe um padre chamado William Lombardi. Esse padre, galera, está no filme e realmente existiu na vida real. O William Lombardi era um padre grande mestre de xadrez e venceu o campeonato mundial júnior. Esse padre era uma das poucas pessoas que o Fischer confiava e o Fischer convidou ele para ajudar na preparação do match contra o Spassky. Realmente esse padre do filme existiu na vida real. E para finalizar, vou fazer uma pequena crítica ao filme. O filme, galera, no original, o título do filme no original, tradução literal, chama-se Sacrifício de Peão. A tradução do filme em português está O Dono do Jogo. Quando você traduz o Sacrifício de Peão do original para o português O Dono do Jogo, tem alguma mudança de sentido da frase, do título. Por quê? Sacrifício de peão, quem joga xadrez, você sacrifica um peão para conseguir a iniciativa do jogo. Você conseguir dominar e ditar a velocidade e o ritmo do jogo. Quando você muda o dono do jogo, perde um pouco esse sentido tático, vamos dizer, do título original. Então, tem uma pequena mudança no título original para o português que eu acho que perdeu um pouco o sentido, que foi um pouco infeliz. Mas, de qualquer forma, galera, tá aí. O Dono do Jogo, um filmaço na minha 6ª posição. Bom, então, galera, essa é a primeira parte do vídeo, tá certo? Os 10 melhores filmes de xadrez. Só lembrando que todos esses vídeos vai ficar na descrição do vídeo. Se você quiser assistir qualquer um desses vídeos, vai estar na descrição aqui do vídeo no YouTube. Beleza, galera? Então essa é a parte 1 e logo vai sair a parte 2. Um grande abraço e valeu!